porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos ler juntos esse último versículo? 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesta hora. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela alegria de estarmos juntos, ó Deus. Que a sua graça e que as suas misericórdias continuem conosco. Obrigado por cada irmão, por cada irmã que está conosco nesta manhã. Obrigado, Senhor querido, por todas as famílias reunidas em torno da Tua palavra nesta manhã. Obrigado porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui nesta manhã para adorarmos o Teu nome, para aprendermos mais um pouco da Tua palavra. Obrigado por rever irmãos, rever irmãs, ó Pai, e assim nós vamos, pouco a pouco, ó Pai, dissipando a nossa saudade. Obrigado por tudo. Oramos por aqueles e aquelas que estão enfermos, enfermas, aquelas, ó Pai, que têm a necessidade de estarem trabalhando, possa visitá-los e visitá-las com graça e misericórdia. Oramos assim, em Teu nome, em nome de Jesus, na unção do Teu Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Podem se assentar, meu querido, minha querida, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, eu já vi muitas pessoas dizendo assim: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque tudo posso naquele que me fortalece. Errado. Entendimento teológico errado. Porque, na verdade, nós nunca podemos tomar uma decisão de agir dessa ou daquela forma, olhando a Bíblia, sem percebermos o contexto do texto. Eu sempre digo aqui para vocês que texto usado fora de contexto, ele é pretexto. E tem gente que usa texto fora do contexto com o pretexto de pecar. Se vocês perceberam, Paulo vem falando de lutas. Olha o que ele está dizendo nos versículos anteriores. Você que está em casa, com certeza, tanto no Face como aqui no YouTube, no nosso canal, se você abriu a sua Bíblia, e eu espero que você que está em casa tenha feito isso, junto com a sua família, e até um bom ensinamento para você e para nós passarmos para os nossos filhos e filhas, né? Ele diz o seguinte, né? A partir do versículo 12. Aliás, versículo 11, ele está agradecendo a ajuda daqueles irmãos, daquela igreja, que se coloca diante dele, diante das suas lutas, suas necessidades, e ele diz assim: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo pode naquele que me fortalece, o contexto são as lutas. E às vezes as pessoas usam de uma forma discriminada e fora do contexto e como pretexto esse versículo. Eu vou fazer qualquer coisa na minha vida sem nenhuma responsabilidade, porque tudo posso naquele que me fortalece. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está dizendo, e por isso que eu quis abrir o culto nesta manhã, e hoje vamos fazer diferente. Vai ser culto e escola dominical. E a gente vai falar sobre as amarguras do deserto, as amarguras da vida.
E Paulo está dizendo, tanto sei viver no momento de tranquilidade, como no momento de amarguras. Talvez esse seja um tempo que estejamos passando por um tempo de amarguras na nossa vida. De não poder abraçar-nos, de uma série de restrições que estamos vivendo, que possivelmente estejamos vivendo e estamos vivendo. Mas o que ele está nos dizendo aqui é justamente isso. Olha, eu posso passar por lutas, eu posso passar por dissabores na vida, por adversidades na vida, mas eu posso vencê-los e vencê-las porque Deus me fortalece. Amém, meu irmão, minha irmã? É nisso que nós precisamos crer. É nisso que precisamos crer. E essa é a nossa caminhada, é a caminhada que vamos ter nesta manhã, as amarguras do deserto. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você que está em casa. Hoje a minha esposa querida não está aqui, nem a minha filha, com certeza estão nos assistindo, meus familiares e minha mãe querida, né? Essa semana minha mãe, de 93 anos, com certeza está ouvindo. O pessoal lá em casa mandando mensagem, ligando todo dia, porque a minha mãe está chorando todo dia, porque ela não acredita em ninguém e acha que eu estou com a Covid. E foi difícil convencê-la essa semana que eu não estou. Mãe, você que está ouvindo aí, seu filho não está com a Covid, viu? E ela chorou, mas chorou, 93 anos, desesperada, não acreditou na minha irmã, e aí eu tive que fazer um vídeo especial para ela entender que eu não estou com a Covid. Mãe é mãe, né? Mas que Deus abençoe a todos e a todas. Vamos nos colocar em pé. O nosso ministério de música vai nos dirigir em cânticos de adoração nessa manhã. Nós temos uma nova componente hoje no nosso ministério de louvor, que é a Tamara. Tamara e seu esposo, o Alisson, estão vindo lá eu levei 20 anos para aprender o nome dele direito, né? Estão vindo lá de Patinga, da Igreja Metodista em Canaã. Em Canaã, pastor Douglas, e estão se integrando à nossa igreja. A Deus toda a glória, né? Toda a honra. Então seja bem-vinda, minha filha, que Deus abençoe muito a vida de vocês no nosso meio, viu? Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Que bom, né? Podemos estar reunidos aqui nesta manhã, firmes na palavra do Senhor, na sua presença, buscando a cada dia a Ele. E assim diz a palavra do Senhor em Ezequiel 34, 11 e 12. Porque assim diz o soberano, ó Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, num dia de nuvens e de trevas. Essa é a palavra do Senhor que nos diz. E o Senhor cuida, né? O Senhor cuida dos seus, cuida das suas ovelhas. O Senhor é conosco em todos os momentos da nossa vida. Não importa quão grande seja a dificuldade, não importa quão grande seja a luta, mas isso aqui nos faz mantermos vivos e crer que o Senhor está cuidando das suas ovelhas. Ele está buscando, não importa a pandemia, não importa o que esteja acontecendo, mas temos a certeza que o Senhor é conosco e Ele cuida e Ele nos guarda, Ele nos fortalece e tudo isso vai passar, né? Porque assim diz a tua palavra também, passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará e ela não pode passar mesmo. Que possamos nos manter firmes na palavra do Senhor, na tua presença. Vamos cantar ao Senhor, louvar e dizer o quão grande Ele é, quão grande é a sua bondade, o teu cuidado sobre nossas vidas.
preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo seja Teu nome, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Santo seja Teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Só Tua graça nos basta, Senhor. Santo seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Deus de promessas. Aleluia. Que os Teus olhos
sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia, Senhor. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor. Tua palavra vai se cumprir, ó Pai. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra não muda, Senhor. Ó Deus, nós oramos e agradecemos, ó Deus, por estarmos presentes aqui na tua presença nessa manhã, Senhor, por este louvor, por essa adoração ao teu nome, Senhor. Damos graças, ó Deus, ao teu nome, Senhor. Santo seja sempre, Senhor. Amém, ó Pai. Nós recebemos agora de manhã, antes do culto, a visita dos fiscais da prefeitura, né? Vieram dar uma olhada como é que está o preparo aqui do nosso culto e deram parabéns para nós. Então, eu quero parabenizar aí a Lu, né, que tem me ajudado sempre. A gente tem o nosso termômetro ali. Eles falaram, quase ninguém tem isso, o pessoal não está usando, vocês estão de parabéns, né, os bancos, como estamos, todo mundo com a lista, respeitando a lista, né, de presença. Então, graças a Deus por isso, né? Nossos banheiros lá, elogiaram muito, viu, Lu? As placas, né? Os avisos aí de não deixar da carga máxima da igreja. Então, estamos de parabéns. Isso é importante, eu sempre digo que a igreja, ela precisa ser luz e sal.
E nisso, principalmente, né? A gente não pode ter irresponsabilidade. Nós não podemos ser como cristãos e cristãs irresponsáveis. Que bom que agora o pessoal da prefeitura diz para nós, vocês estão de parabéns. Muitas igrejas não têm se portado assim. Isso é falta de testemunho. Nós precisamos ser luz e sal, né? Então, parabéns aí, né? A organização, os tapetes, termômetro, o álcool em gel. Que Deus, a separação, né? A carga, a gente não... Nós até podemos ter mais pessoas na igreja, podemos ter até 30 pessoas, mas preferimos ter menos que isso. Então, graças a Deus por isso, amém? Isso é importante, né? Eu quero desafiar você que está aqui, você que está em casa, a se inscrever no nosso canal YouTube, lá no canal da igreja, né? Igreja Metodista Central Ribeirão das Neves. Faça uma campanha com a sua família. Nós precisamos ter 1000 inscritos lá para a gente fazer transmissões melhores. Você não vai precisar fornecer o seu RG, seu tipo sanguíneo, tá? Não vai precisar declarar só o seu salário por mês ou colocar lá a sua conta da bancária, não. É só você dar um clique e você começa e se inscreve. Por quê? Porque eu tenho que trazer computador, essa semana o computador deu problema, e pelo celular, se nós tivermos 1000 inscritos, e a gente tem potencial para isso, né? Se você fizer uma campanha junto à sua família, você que está em casa, nós vamos passar até de 1000 pessoas, para que a gente possa fazer melhores transmissões, né? O Davi está aí com um projeto de nós começarmos uma transmissão assim efetiva, ao vivo, e dentro disso tudo que estamos passando, Deus nos deu essa bênção de nós conhecermos essa possibilidade de fazermos transmissões ao vivo dos nossos cultos, de podermos chegar em outros lares, que é bem possível que ainda não conheciam a Jesus. Então, eu queria contar aí com o seu apoio, você que está em casa, os familiares, meus familiares, com seus familiares, que a gente possa alcançar aí pelo menos 1000 inscritos. Então, e nós temos só 106. Nossa igreja não tem só 106 membros. Isso é muito mais que isso. E a gente tem potencial. E eu quero, então, te incentivar a você e a sua família. Terça-feira nós temos estudo bíblico, às 20 horas. E na sexta-feira temos tido uma conversa pastoral, que é um bate-papo para famílias e casais. Eu quero também desafiar a você a participar tanto do nosso estudo bíblico, como também do nosso bate-papo, da nossa conversa pastoral. Os jovens têm também uma reunião, não tem? Uma devocional? Que dia? Toda quinta-feira, que horas? Você que é jovem, está nos ouvindo? Então, aí um desafio para os nossos jovens. Toda quinta-feira, 21h30. É o desafio para que possamos, você e você como jovem, possa estar conosco também. Qual é a plataforma? Pelo Zoom. Vocês sempre enviam, né? Os jovens sempre enviam aí o link. Que bom. Sim, pois é. Essa é a vantagem. Então, o Davi está falando aqui, não sei se você ouviu aí em casa, que o Facebook, 24 horas, a gente faz as transmissões. No entanto, nem todas as pessoas possuem Facebook. Mas é bem provável que a maioria das pessoas tenham o YouTube, não é? Então, mais uma força aí para você se inscrever no nosso canal. Abra sua Bíblia, querida, por gentileza, no texto que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo, na sua tradução, significa passagem, possibilidade de um novo momento de vida. E a gente vai refletir um pouco nessa caminhada, nessa possibilidade. Êxodo, capítulo 15, versículos de 22 a 27. Êxodo, vamos nos colocar em pé, irmão, irmã, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor.
nos diz assim: as águas amargas se tornam doces. Êxodo, capítulo 15, versículos de 22 a 27, nos diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois o Senhor é aquele que cura vocês. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós nessa manhã, aqui na igreja, os irmãos e irmãs que aqui estão, os irmãos e irmãs que estão reunidos nesta manhã nas suas casas, em volta da tua palavra. Obrigado, te louvamos, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Guardem, queridos e queridas, algumas instruções do Senhor. Há uma necessidade, o povo está apreensivo, e nessa apreensão, nessa grande preocupação, nessa angústia, que era naquele momento a falta de água, eles haviam passado no Mar Vermelho, agora empreendendo uma caminhada pelo deserto, e eles estão no lugar chamado Mara, porque as águas daquele lugar, elas eram amargas. Não podiam beber daquela água, lhes faria mal. Eles murmuram contra o Senhor, não é verdade? Eles murmuram contra o Senhor, que vamos beber. E Deus responde, Moisés vai até o Senhor, clama ao Senhor, e o Senhor opera um milagre. Então guarde aí bem quais são os estatutos que o Senhor exige de mim, de você, exigiu do povo de Israel naquela época, e que se não cumpridos e não seguidos, à risca, podemos ter sérios prejuízos à nossa vida, a vida de fé, vida de ser humano, vida de pai, de pastor, de pastora, de líder. Diz assim, primeiro, precisamos prestar atenção. Se ouvirem com atenção, então não é apenas ouvir, se ouvirem com atenção, porque às vezes a gente ouve e não presta atenção. Às vezes o pastor manda uma mensagem, às vezes por áudio, e a pessoa pergunta, eu falo, você não ouviu direito. Ouvir é uma coisa, prestar atenção é outra. Muitas vezes ouvimos e não prestando atenção. Deus está sendo enfático aqui com o povo. Está dizendo, olha, por gentileza, preste atenção do que eu estou falando, é o que ele está dizendo. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, então não é apenas ouvir, porque às vezes a gente ouve e não escuta. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, o seu Deus, e aí vem o segundo ensinamento, não é apenas ouvir com atenção, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, não dos olhos deles, mas dos olhos do Senhor. Há uma diferença. Fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo algo que é reto aos meus olhos, e pode ser que seja reto, não seja reto aos olhos do Senhor.
Pode ser que eu acho que isso está certo, mas eu preciso colocar diante da graça do entendimento de Deus. Por isso ele está dizendo, fazer o que é reto diante dos seus olhos, os olhos de Deus, ouvirem com atenção a sua voz, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos, e guardarem todos os, não é alguns, e guardarem todos os seus estatutos. Então há aqui uma promessa condicional. Há promessas na Bíblia que elas são incondicionais. O Senhor não impõe condições. O amor de Deus é incondicional. A promessa do amor de Deus é incondicional. Mas existem algumas promessas, você que está em casa, que elas são extremamente condicionais. Faça isso. Se porte dessa forma. Caminhe assim. Ele está dizendo isso, olha, se vocês ouvirem com atenção, fizerem o que é reto, darem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem, então vamos lá. Primeiro, ouvir com atenção a voz do Senhor. Ensine isso para o seu filho. Você que está com o seu filho, com a sua filha aí, não é? Em casa. Primeiro, põe lá, quem sabe, né? Os pais deveriam colocar isso, fazer um quadro, uma folha de cartolina, não é? Põe lá para o seu filho visualizar isso. A gente precisa visualizar as coisas, né? Primeiro, ouvirem com atenção a voz do Senhor. Segundo, fizerem o que é reto. Terceiro, derem ouvidos, mais uma vez, questão de ouvir é muito complicado, né? Derem ouvidos aos seus estatutos, aos seus mandamentos e guardarem os seus estatutos, aí sim, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura vocês. E eu quero trazer esse ensinamento para o nosso tema, que é as amarguras do deserto. Vou falar sobre amargura e vou falar sobre deserto e vou juntar os dois. O que é a palavra amargura? A palavra amargura, entre todos os outros sinônimos que ela tem, que ela oferece, ela diz que sofrimento exagerado, ou sofrimento constante. Amargura é isso. Tem gente que vive numa amargura eterna, está sempre amargurado, sempre sofrendo, né? Amargura que significa isso. Aliás, coisas amargas, eu não sei se você gosta, mas tem coisas amargas que são difíceis, né? Na minha infância, por 2 vezes, eu tomei um negócio que é pior do que a morte, presta atenção, pior do que a morte, sabe? Chamado emulsão Scott. Já ouviu falar desse negócio? Esse troço é pior do que... Já tomaram? Sabe o que é isso? Presta atenção nos meus olhos aqui, você que está em casa. Isso é pior do que a morte, né? Essa é para quando a gente tem falta de vitamina A e vitamina D. Meu pai já foi. Era bravo. Eu tive que tomar isso. Meu Deus do céu, que pior do que Giló 1000 vezes, né? Você já tomou, minha filha? Então não tome, né? Esse troço mesmo. Então, essa coisa. Vou até beber água. Amarga. Você tomava assim, você fecha os olhos, o nariz, o ouvido e joga, né? Enfim. Amargo. Então, às vezes, a vida é amarga e algumas situações são, né? Essa emoção Scott, ela é algo assim, fortificante, né? E a gente, hoje nem sei se existe mais, mas o pessoal tomava para isso, né? Quando tinha falta de alguma vitamina, tomava esse. E passava na televisão, para quem
não é da minha idade aqui, né? Era um cara com um peixe nas costas, né? Tinha uma propaganda, aquele negócio horrível, terrível, pior do que a morte 1000 vezes. Então, gente, é um negócio complicado. A vida amarga é assim. Aquele lugar se chamava, onde o povo de Deus, depois de sair ali do Mar Vermelho, ele foi parar em Mara, lugar chamado Mara. Deserto. Deserto é um lugar complicado. O deserto é um tempo de crise. Deserto é um lugar muito complicado. De dia, calor extremo. Temperaturas altíssimas. À noite, muito frio. Deserto é um lugar extremamente complicado, de muitas crises, né? De animais, de inimigos. E o povo de Israel, assim como eu e você, porque também podemos dizer que somos o novo Israel, o povo de Israel vai passar por um tempo de amargura no deserto. Aí você pode me perguntar assim, foi necessário levar o povo para o deserto? Eu não sei. Essa é uma pergunta que eu não vou te responder, você tem que perguntar a Deus, quando você estiver perto dele, você pergunta isso, não é? Eu não tenho resposta se era necessário ou não. Mas o povo, de fato, foi levado ao deserto e vai passar por muitas agruras e amarguras na sua vida. Então, eu acho que na sua grande sabedoria paternal, muitas vezes Deus vai nos levar a experimentar amarguras na vida. Nem eu, nem você, nenhum de nós, você que está nos ouvindo, nenhum de nós estamos isentos e isentas de passarmos por um tempo de amargura nas nossas vidas. Eu tenho dito muito uma coisa e vou repetir aqui. Se na sua Bíblia tiver escrito que você teria facilidade na vida, pode rasgar. Rasga aí para eu ver. Rasga e põe fogo. Foi o pastor Roberto que mandou. Não. A Bíblia diz que nós seríamos abençoados, evidentemente abençoados, seríamos a graça, a misericórdia do Senhor, como Ele nos diz aqui, mas que nós teríamos lutas e aflições e amarguras na vida, na família, no casamento, na vida financeira. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Isaac e Rebeca experimentaram amargura com o casamento de Esaú, um dos seus filhos. Noemi experimentou a amargura de perder o esposo e os filhos. Está lá em Ruth. Ana passou pela amargura de não ter filhos. 1 Samuel 1:10. Davi experimentou a amargura e tornou-se o chefe de um exército com mais de 400 homens amargurados. E você não quer passar por lutas? Você que está em casa, acha que eu e você, nós somos melhores que alguém? Não. Não somos, pelo contrário. E então vamos ver essa situação. A primeira situação que eu gostaria de tirar desse ensinamento que temos aqui, nesse texto, que fala, se a gente pensar no acontecimento anterior a esse de Mara, é o Mar Vermelho. E ali foi um momento de grande amargura. Porque não tinham para onde ir, não dependiam mais de si mesmos, né? Dependiam da graça, misericórdia de Deus. Se há uma coisa maravilhosa na nossa vida, irmãos e irmãs, eu diria, é dependermos da graça e misericórdia de Deus, e às vezes nós não queremos depender da graça e da misericórdia de Deus em todos os momentos da nossa vida. Ontem eu via um filme, só que chamado A Colheita da Fé. É um pastor que ele vai para um lugar, para uma igreja, e naquela igreja havia muitos imigrantes, né, refugiados. E ele tem no seu coração, Deus coloca no seu coração, ele faz
tem muitas dificuldades para pastorear aquela comunidade, para achar apoio para para pastorear aquela comunidade, não é fácil. A esposa dele, ela vai dar aula de música para aquelas crianças refugiadas, tudo é complicado. Chega um momento que os dois querem desistir, mas a graça de Deus não permite que eles desistam. E então eles começam a empreender e resolvem plantar. Vão plantar tomate, milho e verduras para trazer melhor condição ou melhores condições de vida para aqueles imigrantes, para aquela igreja. E o pastor, então, ele faz uma pregação e desafia o povo a estar junto no outro dia para fazer uma grande colheita. Em meio à colheita, vem uma grande tempestade. E o pastor fala, não faz isso comigo, olha para Deus, né? A gente fala assim, por quê? Vem uma grande tempestade, a hora que tudo está bem, vem uma grande tempestade. E não só isso, e ele perde parte da plantação, de todo aquele seu esforço, e não só isso, eles vão levar o que eles haviam colhido para vender num outro lugar. A polícia apreende o ônibus que eles estavam, porque havia multa no ônibus. A polícia apreende aquele ônibus cheio de verduras, cheio de legumes, ele fica preso num lugar, fica 3 dias no sol. Quando eles vão buscar, algumas horas, no sol, e quando eles vão buscar aqueles alimentos, tudo está fedendo, está estragado. O que você faria? O que nós faríamos diante de uma luta? É Deus. Deus está, de fato, Deus está nesse processo. Algo que questiona a nossa fé. O acontecimento anterior a esse de Mara é o Mar Vermelho. Um momento de angústia, de aflição, em que Deus se revela de uma forma poderosa. E em seguida, uma outra situação complicada. A vontade realmente é de desistir. Fala a verdade. Vamos ser sinceros e sinceras. Pode ser no casamento, na vida profissional, no estudo. Quantos aqui que estudam e estão passando por um momento de agruras e amarguras no estudo? Fala a verdade. Thaís, Mariana, Gustavo, Samuel. Está passando, Samuel? Ou não? Todos nós, em alguma área da nossa vida. Para quem trabalha, por exemplo, a Denício, numa área extremamente essencial, as agruras que aí estamos, Guilherme, na sua função, no seu trabalho, Gilmar, nos seus negócios, todos nós que aqui estamos, você que está em casa. E é interessante que Moisés, ele vai, nesse primeiro momento, ele obedece a orientação de Deus e fez o povo partir ali do Mar Vermelho, vai enfrentar o deserto, e um grande deserto. E já eram 3 dias de caminhada no deserto e não tem água. Que amargura, gente. Imagina que caminhada difícil, empreendida, 3 dias no deserto sem água. 3 dias no deserto sem água. Porque estavam obedecendo a voz do Senhor. Você já ficou sem água por meia hora, por 20 minutos? Você já sentiu sede? E eles não tinham, que não deve ter sido fácil para eles, né? E quando chega a um lugar de água, saindo daquela dificuldade do Mar Vermelho, quando eles chegam agora no lugar que tem água, a água é amarga. Há alguma facilidade nisso, meu querido, minha querida? Como é que vão sentir a bênção de Deus nessa caminhada? Com este acontecimento? Então, primeira coisa, foi Deus quem
conduziu o seu povo àquele lugar. Amém? Você precisa crer nisso. Foi Deus. É Deus que está nos conduzindo. É Deus que cumpre, é Deus que sabe quais são os seus intuitos de graça e misericórdia para mim e para você. Deus é quem leva-nos a experimentar as amarguras e dissabores em alguns momentos da nossa vida. Nós estamos isentos e isentas disso. Interessante, eu citei Noemi. Noemi vai declarar, porém, ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu me perdi, porém o Senhor me fez voltar pobre, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Você já leu a história de Noemi? É aquela pessoa que sai em busca de um novo momento na vida, e ela perde esposo e os 2 filhos, e vai ficar com as duas noras, e uma não aguenta o sofrimento e vai embora, e Ruth resolve ficar com ela. E Ruth não era do povo de Israel, era de outra linhagem, de outro entendimento religioso, mas acredita no Deus de Noemi, pela sua segurança, pelo seu testemunho. E talvez, irmãos e irmãs, nós precisemos aprender com Jó, que via a mão de Deus nas coisas boas e nas coisas ruins que aconteciam em volta dele. Eu acho que precisamos dessa injeção de ânimo diante de lutas e amarguras que possamos estar passando e que possamos vir passar. Não é isso, Jó? Jó perde tudo que ele tem, os seus bens, família, mas não perde a sua vida, ele perde a sua saúde. No entanto, ele vê as mãos de Deus em tudo que estava acontecendo ao seu redor. Então, a primeira coisa que a gente entende e precisamos entender, foi Deus que conduziu o seu povo àquele lugar. E há momentos na nossa vida, precisamos crer nisso, é Deus que está nesse propósito e Deus está no comando das nossas vidas. Amém, irmão e irmã? Por mais dificuldades que possamos passar ou estejamos passando. Segundo, a amargura não é um acontecimento, mas uma reação do coração humano. Observe você, irmão, irmã, você que está nos assistindo, que aquele local sempre existiu no leste do Mar Vermelho. Ele passou a ser chamado de Mara por causa da reação do povo. Aquele lugar, ele já existia. Aquele lugar, ele já existia. Provérbios 13, 12, tecnologia é um negócio complicado, né? Pronto, obrigado, filho. Provérbios 13, 12 vai dizer assim, guarda o teu coração da amargura. As frustrações produzem doenças na alma. A esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Preste atenção, porque isso é maravilhoso. A esperança guarda o teu coração da amargura. Eu quero te perguntar, você que está em casa, você que está conosco aqui, seu coração está amargurado? Fala a verdade. Nós precisamos confessar isso ao Senhor. Não é demérito para você, para mim, para ninguém, falar, Senhor, eu estou passando por um momento de amargura. É bem possível que você esteja assim. Guarda o teu coração da amargura, as frustrações produzem doenças na alma. Você está frustrado? A nossa viagem em família foi frustrada. Eu tive que orar ao Senhor. Tem momentos na minha casa, eu estava conversando ontem à noite com a Angélica, estávamos caminhando, falando sobre isso.
Em momentos assim eu tenho me sentido frustrado. Por exemplo, eu não vou mais poder visitar os idosos da igreja. Agora e depois. A minha vida pastoral, ela vai mudar 100%. Não existe mais visita pastoral. Principalmente aos idosos. Não vou poder levar mais ceia aos idosos. Eu não sei como a gente vai fazer. Isso promove um sentimento de frustração muito grande. Vocês sabem como eu quero visitar as pessoas, como eu gosto de visitar as pessoas, mas não vou poder mais fazê-lo. Vou ter que me reinventar o meu ministério pastoral. Isso gera ou não gera frustração? Nós não vamos poder mais ter cumprimento na porta da igreja. O pastor não vai poder mais estar à porta, apertar a mão, dar um abraço carinhoso, como ele sempre fez. E eu preciso me conter. Mudança de vida, isso gera frustração. Nossas crianças não podem estar aqui. Seu filho não pode estar aqui. Mudou. Nós estamos, às vezes, diante de um lugar de águas amargas. Terceiro ponto que nós aprendemos, além de sabermos que foi Deus que conduziu, e às vezes nós ficamos ansiosos, preocupados, ansiosas com o dia de amanhã. Fala a verdade, pode falar a verdade, nós ficamos. Você tem ou não tem preocupação, Gilmar, de continuar? Você tem ou não tem preocupação? Fica meio ansioso com o seu negócio. Todos nós. Então, o que fazer diante disso? É interessante que, quando lemos o texto, quando Deus fala que precisamos ouvir com atenção, e ouça com atenção, de prestar atenção, Deus propõe o povo a se reinventar também na sua caminhada com Ele. É interessante isso. De reinventar. Se Deus propõe um ensinamento diferente, é porque eles não estavam fazendo. Essa percepção é muito importante na nossa vida, nesse texto. Foi Deus quem conduziu o seu povo àquele lugar. A amargura não é acontecimento, mas uma reação do nosso coração humano. É assim que acontece. É uma reação, a gente fica amargurado mesmo, amargurada. E, em terceiro lugar, a amargura nasce quando somos frustrados em coisas necessárias. A água para o povo de Deus no deserto significava o quê? O que a água significava naquele momento? Eu estou aqui, bebo porque eu tenho necessidade. Eu tenho a necessidade de tomar água porque estou falando. Lubrificar as minhas cordas vocais. Mas, se você está no deserto, caminhando, 3 dias, a água significava o quê? Vida, sobrevivência. É algo necessário. E aquele item foi privado, estava privado. Então a frustração vem ao coração, preste atenção. Então a amargura vem porque foi-lhes privado algo que lhes daria sobrevivência. E eles estão preocupados, amargurados, porque agora eles estavam com medo de perderem a sua vida. Sobrevivência. Necessidade. Após 3 dias caminhando à procura de água, encontraram águas impróprias para o consumo. Agora imagina, aqueles povos estavam sedentos, desesperadas, e lhes vem uma pergunta à mente que vem na minha e na sua. Se Deus de fato estivesse no comando, por que aquilo estava acontecendo?
se Deus de fato está no comando das nossas vidas, de tudo que há, por que tudo isso está acontecendo? Gente, isso é uma pergunta normal. É uma pergunta que a gente faz, fala a verdade. Fazer a pergunta é uma coisa, tomar algumas atitudes é outra. Por exemplo, eu quero alinhar esse pensamento, essa reflexão a Arão e a sua irmã, lá no deserto também. Quando Moisés sobe ao monte, e ele, na perspectiva deles, eles acham que foram abandonados e que Deus também, por isso, lhes havia abandonado. Eles tomam uma posição equivocada. Qual é? Eles constroem, eles fazem um bezerro de ouro. Porque na perspectiva deles e na pressão do povo, Deus já não estava presente. E tomou uma decisão equivocada. E essa decisão equivocada acende a ira de Deus contra o povo. Olha que coisa, às vezes nós tomamos pela impaciência, tomamos decisões equivocadas. Se Deus está no comando, e aí eu lembro o texto que nós lemos lá de Filipenses, tem muitas pessoas que falam assim, vão meter o peito porque tudo posso daquele que fortalece. Presta atenção, decisão equivocada também. A gente tem visto prefeitos tomarem decisões equivocadas, né? Abrem o comércio e depois tem que voltar atrás. Estão flexibilizando tudo. E quanto mais a flexibilização, porque vejam bem, nós não somos educados. Infelizmente, nós não somos educadas. Eu falo assim, eu posso na minha casa me proteger, mas eu me incluo no meio do povo do Brasil. Não somos educados. Hoje, vindo para cá, passando aí pelo centro, com todo o perigo que há, quantas pessoas sem máscara? Grupos reunidos. É assim, é essa a reação. Por isso que Deus, Ele se manifesta da forma que se manifestou para o povo. Se vocês ouvirem com atenção. Então tem gente, eu não sei o que aconteceu aqui, a minha transmissão foi-se. Tecnologia. Meu técnico, para assuntos aleatórios, ou seu pai apertou um botão diferente aqui, ou... Mas o Davi está gravando aí, não está, Davi? Então vamos no Facebook, amém. Os irmãos vão me bater depois, mas a gente vê no texto Deus avisando, ouçam com atenção. Tem gente que não está ouvindo com atenção. Preste atenção, siga as regras, sigam os protocolos. Deus também estabelece protocolos nas suas bênçãos, nas suas promessas. Porque Deus sempre nos prova em pontos essenciais. Preste atenção. Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. Pontos essenciais. Deus exigiu de Abraão, pediu a Abraão o sacrifício de Isaac. Deus tirou os bens e os filhos de Jó. Mesmo ele sendo um homem justo, reto, como diz a palavra. Deus permitiu que a enfermidade de Lázaro trouxesse morte para a casa de Maria e Marta. Mas a confiança, a fé, não é demérito para ninguém, para a fé de ninguém. Irmão, irmã, não é demérito para ninguém. A gente, num certo momento da vida, porque é normal, como eu disse, é um processo do coração. A amargura é um processo do coração. A amargura é um processo do coração, é um processo humano, não é um processo de Deus. Mas em meio às amarguras, Deus está presente. Amém, querido? Deus se faz presente. Preste atenção. O povo clama, Moisés, ele ora, pede ao Senhor, e o que acontece? As águas que a vida toda foram amargas, elas se tornam
doces. A presença de Deus, a graça de Deus, a nossa confiança na graça, na misericórdia do Senhor, muda a nossa história. Transforma a nossa amargura em alegria. Aquelas águas que já eram assim, foram assim a vida toda. Aquela nascente se constituiu daquela forma, agora, com a presença de Deus, não é mais amarga, agora é uma água doce, agora é uma outra perspectiva. Interessante então nessa caminhada, irmão e irmã, é a gente entender então como que a gente pode superar as amarguras da vida. Você pode me perguntar, você que está em casa, é possível, pastor? Que pena, estava aqui um grupo muito grande aqui no nosso, muitas famílias reunidas aqui no nosso YouTube, eu não sei o que aconteceu. Mas é possível a nós humanos superar as amarguras da vida? Será que é possível? Se eu fosse dar testemunho para você que está aqui nesta manhã, você ia contar a sua vida. É possível. Eu estava lá em casa, está acontecendo um negócio assim. Estava mostrando para uns amigos a minha cama. O meu colchão já tem, do meu lado já está a marca do meu corpo, né? O meu sofazinho que eu tenho lá numa saleta que eu fico lá separado da família, às vezes, ele já rasgou todinho, do tanto que eu fico sentado, né? O André pai já está afundando. Porque eu não saio de casa. Gente, se tem uma coisa que me traz amargura de coração falando, é ficar dentro de casa. Eu não nasci para ficar dentro de casa. Então, assim, às vezes bate o desânimo. Fala a verdade, somos humanos, não é? Às vezes até o celular toca na igreja, não tem problema. Mas isso acontece, não é? Acontece na nossa vida essas coisas. Então, como é que a gente poderia... Aqui não há receita, tá, gente? Não tem receita isso aqui. É só algumas orientações que a palavra nos dá. Primeiro, a primeira é no automático, né? Nossa primeira reação que nós temos é murmurar. Fala a verdade. A gente murmura demais. E a gente precisa tomar cuidado com isso, não é? A gente chega. Você não quis trabalhar, agora você fica na bênção. A primeira coisa é que a gente murmura, né? E o povo murmurou. Murmurar é produzir um som breve e baixo, é resmungar ou sussurrar baixo o seu descontamento, é reclamar. O conteúdo deste assunto é a maledicência, a queixa e a difamação. A murmuração é o cântico da insatisfação e da incredulidade. Murmuração. Murmuração significa incredulidade, a gente murmura. Então, o primeiro ensinamento desse texto é que a gente não deve murmurar, a gente precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos nos vigiar. Quantas vezes? Está lá 15:24. Quantas vezes nós temos murmurado? Fala a verdade. E Deus abomina a murmuração. Quando a gente murmura, a gente fala mal de Deus. A gente questiona as ações de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Uma coisa é você ficar angustiado. Isso pode acontecer, amargurado. Outra coisa é eu murmurar contra Deus pela angústia que eu estou sentindo.
E por causa dessa angústia, dessa murmuração, eu tomar posições equivocadas na vida, decisões equivocadas. Isso chama-se pecado. Eu preciso tomar cuidado, você precisa tomar cuidado, nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia, ela faz uma recomendação para nós, irmãos e irmãs. Nem murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo murmurador. Deus pune severamente os murmuradores. Precisamos tomar cuidado, e a gente reclama demais. Eu acho que nós reclamamos. Uma coisa é a gente ter problemas, todos nós temos. Uma coisa é, às vezes, nós ficarmos ansiosos. O Senhor Jesus diz assim, não fiquei ansioso por coisa alguma. Mas, às vezes, nos é impossível não ficarmos ansiosos. Estou certo ou estou errado? Quem aqui nunca ficou ansioso, ansiosa? Levanta a mão. Está vendo? Você em casa, eu tenho certeza que você deve ter levantado a mão, porque aqui ninguém levantou. Porque todos nós passamos um momento de ansiedade na vida. Quem nunca passou? Ô, Ânia, quando você ia casar, você ficou ansiosa? Ficou ansiosa. Quando você mudou para cá, Tamara, você ficou ansiosa? Ficou ansiosa. Você está ansiosa, Thaís? Com a sua escola, com o seu curso, sua formação? Hã? Não é verdade? O problema é fazermos dessa ansiedade algo errado na vida, tomarmos posições equivocadas na vida. Por um momento breve ou não, vamos passar por um tempo de ansiedade na nossa vida, não tem jeito. Mas a palavra de Deus diz assim, então será, pastor, que o que você está dizendo é um paradoxo, a palavra de Deus? Não. Não. O que não podemos é deixar extrapolar essa ansiedade na nossa vida. E aí, quando a gente deixa que essa ansiedade extrapole, a gente murmura contra o Senhor. Aí é uma outra questão. A segunda questão que precisamos entender nessa direção da cura da amargura, ou de trabalhar a amargura na nossa vida, é que a gente não deve buscar culpados pela nossa amargura. O povo murmurou contra Moisés dizendo, o que vamos beber? Ou o que havemos de beber? O povo estava amargurado e eles projetam em cima de Moisés a sua amargura. Moisés conduziu o povo ao deserto orientado por ele mesmo? Não, por Deus. E às vezes nós queremos fazer com que pessoas sejam objeto da nossa frustração, o nosso erro, da nossa decisão equivocada. Não, nós temos que nos colocar diante de Deus e saber que não é demérito o erro, nem não é demérito para ninguém compreender que eu errei e que eu estou errado. E conversão é isso mesmo, é eu perceber e convergir, voltar. Terceiro, busque em Deus a solução para a sua amargura. Irmão, irmã, é interessante que então Moisés, diante dessa pressão, amargura do povo, ele clama ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore, olha que coisa linda. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Há situações que enfrentamos na vida que só Deus pode resolver. O pastor não vai resolver, sua esposa não vai resolver, seu esposo não vai resolver, tampouco você vai resolver. Por isso a nossa confiança precisa estar em Deus, aquele que fez os céus e fez a terra. E às vezes eu quero projetar a minha angústia na Tamara, porque ela é culpada da angústia que estou passando. Não. O problema sou eu e Deus. É em Deus que eu preciso procurar força, é em Deus que eu preciso procurar a cura. E eu quero terminar, meu irmão, minha irmã, primeiro lembrando aqui
o que o salmista vai nos dizer. Não é? O salmista diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo com a minha... ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Preste atenção. Porque isso aqui é um diferencial. Aí você pode falar assim: pastor, eu não posso murmurar, então eu não posso levar as minhas dificuldades a Deus. É diferente. Quando eu me coloco no meu quarto, quando eu levo a Deus as minhas petições, as minhas lutas, eu não estou murmurando, eu estou diretamente comunicando a Deus. Quando você tem um problema com o pastor, a Ênia tem um problema com... Não tem. A Ênia tem um problema com o pastor. Ao invés dela procurar o pastor, ela vai procurar o Guilherme. Isso é murmuração. Ela vai reclamar de uma postura do pastor com o Guilherme. O Guilherme, sem saber o que aconteceu, ele vai falar para a Edirene. Que sem saber o que foi dito, não é assim? Fala a verdade. Não estou falando que vocês fizeram isso. Mas às vezes acontece. A Edirene, sem saber o que a Ênia falou, da forma que a Ênia falou com o Guilherme, vai falar para o Samuel. O Samuel vai falar para o Davi. Isso é murmuração, isso é pecado. Não seria mais tranquilo que a Ênia procurasse o pastor e falou: pastor, aquele dia lá na porta, o senhor estava apertando a mão de todo mundo, como eu passei, o senhor não apertou a minha mão. Não é melhor? Não é mais saudável espiritualmente? E a gente faz a mesma coisa com Deus. Então eu preciso levar uma das situações que o salmista está nos explicando, é que eu preciso, olha o que ele diz: ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Esses dias eu estava falando de uma situação mais difícil que eu já vivi na minha vida pastoral. Quando eu era pastor em Carlos Prates, uma senhora muito amiga, são amigos até hoje, ela estava grávida do 3º filho, e o filho se chamaria Mateus. Nós estávamos numa reunião um dia, e uma pessoa da igreja falou assim: o Mateus vai ser um grande pregador da palavra. Preste atenção. Ela o neném havia sido gerado, ela usava a DIU, e o neném foi gerado muito próximo ao DIU. Não? Enfim. Num domingo de manhã, na escola dominical, ela estava toda feliz, porque durante a semana, numa reunião, alguém havia profetizado, alguém da igreja havia falado isso. Saiu da igreja, ela foi para casa. Almoçou, foi descansar, estava deitada no sofá, descansando. O neném chutou o DIU, cortou, rompeu a bolsa, infeccionou, o neném morreu, e ela também quase perdeu a vida. Só que ela não sabia, foi para o hospital. Eu fiquei sabendo, a igreja em oração. Era mais ou menos meia-noite, o esposo dela liga para mim e diz assim: pastor, o senhor precisa estar aqui 6 horas. Para o pastor isso não é fácil. O senhor precisa estar aqui 6 horas da manhã, antes das 6, se for possível, porque às 6h30 o médico vem avisar minha esposa que o neném está morto, não tem jeito, e ele em prantos. O menino estava com 5 meses, 6 meses, todo formado. Muito difícil, meu irmão. Há situações pastorais para a nossa família que são momentos muito difíceis para nós. E eu vivi uma noite amargurada. Eu estava ansioso. Como é que seria aquele encontro com aquela senhora, que às 6h30 o médico ia lá dizer para ela que o filho estava morto e que ela precisava tomar um remédio para ter o neném, ter o parto, mas que o neném estava morto. Quando eu cheguei, entrei, ainda não era nem 6 horas da manhã, ela se desesperou.
E ela disse para mim: pastor, o que você está fazendo aqui? Pastor, o que você está fazendo aqui? Pastor, o que você está fazendo aqui? Ainda mais aquele horário, né? Eu acabei de chegar, segurei na mão dela e o médico chegou. Isso é amargurante. E o médico chegou. E aí, o médico disse para ela, contou para ela que o filho, infelizmente, havia morrido. Quando o médico saiu, ela me perguntou: pastor, eu posso reclamar de Deus? Se Deus existisse, pastor, por que que isso aconteceu comigo? Isso é duro, meu irmão. Para mim, você não pode reclamar. Você tem que falar com Ele. Ele é Deus. Embora a gente sofra, embora a gente passe por situações que a gente não deseja passar, Deus é Deus. E Deus vai continuar a ser Deus. E Ele vai prover, dentro das suas infinitas promessas, situações para nos abençoar, nos curar. Amém, meu irmão? Não reclame. Reclame com Ele. É isso que o salmista está falando. Ao Senhor ergo a voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele as minhas queixas. À sua presença exponho a minha tribulação. O salmista está falando isso. Sabe por quê? Porque Jesus é a solução de Deus para a infelicidade humana. Amém, meu querido? Amém? Jesus é a única solução para a infelicidade humana. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Jesus é o caminho apontado pelo Senhor. E eu termino falando para você, e à noite, né? Eu vou continuar no culto à noite, falar sobre as lições que aprendemos nas amarguras. Não perca, 19 horas, meu amigo aqui, eu sei que ele vai estar bem. Vamos fazer a transmissão pelo YouTube, pelo Face. E você que vai ouvir o nosso culto, porque está sendo gravado, depois o pastor vai estar passando para as pessoas. Me perdoe, eu não sei o que houve aqui no nosso computador. À noite eu vou estar falando sobre as lições que esse momento de apreensão que você está vivendo. Eu não sou diferente de você, não sou melhor que você, também passamos. Não é verdade? Mas eu quero terminar com que você que está em casa e vocês estão aqui, visualize a seguinte situação. Alguém aqui já esteve no deserto? Não. Você que está em casa, você sabe o que é um oásis? Você sabe o que é um oásis? Quando alguém fala assim, aconteceu, eu estava amargurado, eu encontrei um oásis. O que significa essa palavra? Muita gente fala, um oásis na minha saúde, um oásis no meu casamento. Todo deserto tem um oásis. Imagina, diríamos assim, entre aspas, infelizmente, quando o povo caminhou 3 dias no deserto sem água, eles foram dar justamente no lugar onde a água era amarga. Como é que eu vou questionar? Você pode perguntar assim, não podia ter dado no oásis de uma água límpida? Podia, mas não foi vontade de Deus. Não sei se você consegue entender isso. Mas o deserto tem um oásis. Para que serve o oásis? Os viajantes caminhando durante o dia, né? Ali, cansados. Interessante que no meio daquele lugar quente, com temperaturas elevadíssimas, o oásis, a água é gelada. Gente,
Então, e tem árvores, não é? Tem árvores frondosas, tem sombra. Então o viajante desce, para naquele oásis, descansa, mata a sua sede, dorme, se alimenta, para quê? Para continuar no oásis? Não. Para chegar no final do seu empreendimento, da sua caminhada. Meu querido, minha querida, é assim, eu diria que Jesus é nosso oásis, amém, querido? No mundo tereis aflições, no mundo teria as amarguras. Vou aqui trocar, né, no entendimento, vamos fazer uma Bíblia aqui do entendimento de hoje. No mundo tereis aflições, no mundo tereis amarguras. Tem de bom ânimo, eu venci as amarguras. Amém? Amém? Por mais difícil que esteja sendo a sua caminhada no deserto, por mais difícil que possa ser a nossa caminhada no deserto, Deus vai nos dar um oásis. Creia nisso. A Deus toda a honra e toda a glória. Pode ter certeza, meu querido, vai ser um oásis na sua família. Um oásis na sua formação, um oásis no seu trabalho. Deus está presente. Deus é maravilhoso. Precisamos prestar atenção na voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, os seus estatutos. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe ricamente a sua família, a sua vida, o seu trabalho. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs. Muito obrigado, meu Pai amado, pela Tua graça, pela Tua imensa misericórdia, por tempo que aqui passamos, de culto, de escola dominical. Que seja um tempo maravilhoso agora. Vamos voltar para os nossos lares. E vamos também, nesta hora, trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas à Tua casa. Que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia sobre todos nós. E que possamos sentir a brisa do oásis, a brisa do amor, da graça, dos cuidados, ó Deus, do Teu Filho amado Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor, que está além de toda e qualquer compreensão humana, que o amor maravilhoso, salvador, curador, transformador do nosso Senhor Jesus e que a doce e perfeita consolação do Espírito Santo estejam convosco, amados e amadas, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.